Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo. São 6 horas e 23 minutos, tá? Para o nosso bate-papo matinal, onde nós conversamos assuntos pertinentes a nós mesmos, a Deus, a sociedade, a fé, tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto interessante que vale a pena a gente ficar atento nisso. Nós vamos falar de mentes maléficas ou mentes malignas. Olha, ao longo dos anos eu venho observando através de leituras históricas, do comportamento das pessoas, das nações. O que me despertou nisso tudo, em tentar entender o que realmente aconteceu com o mundo antes de nós, antes da minha geração, e tentar entender o que está acontecendo agora. Olha, todos sabem que eu sou um servo de Deus, sou um cristão, membro de uma igreja evangélica Assembleia de Deus, né? Desde a minha meninice, conforme diz a Bíblia, eu tenho aprendido as sagradas letras, certo? Então, eu observando essas, eu me interesso muito por história, né? Porque a história ela dá sentido, a história é um espelho em que nós visualizamos o que poderá acontecer no futuro, ou o que está gerando isso agora. A história dos nossos antepassados, das gerações que vieram antes de nós, né? Ela nos diz realmente o cenário em que nós estamos vivendo. Mas o assunto também que eu quero abordar aqui é sobre mentes malignas ou maléficas. O que é isso? Pessoas que têm prazer de ver o sofrimento alheio. Pessoas, ao defender seus interesses, não se importa com quantas vidas terão que dizimar ou eliminar para que os seus intentos sejam executados, aprimorados ou concluídos da sua forma. E eu venho lendo as histórias, principalmente bíblica também, depois lendo as histórias paralelas e vendo que muitas mentes maléficas e malignas surgiram no mundo. Eu pude ver um registro desse em Êxodo. Se você ler o livro de Êxodo, já no início ali, já começa a falar de um problema que os egípcios tinham, o Egito Antigo, que o faraó estava percebendo que tinha um outro povo dentro da sua nação, o povo hebreu, que por ocasiões anteriores tinham ido ali apenas para fugir da fome, e de repente aquele faraó morreu e assume um outro faraó que não conheceu. Quando a Bíblia diz que não conheceu a história dos hebreus, não é que ele não conheceu, ele sabia sim, ele teve a informação, porém ele não quis evidenciar isso, colocar isso em xeque e ou despedir os judeus, os hebreus, ou tomar uma outra providência para que os judeus não sofressem como sofreram. Sofreram várias dinastias, passaram, os judeus foram sofrendo 430 anos. Só que chegou num período que os hebreus estavam em número crescendo e o faraó ficou preocupado que eles pudessem revidar contra os egípcios e dominá-los. O que o faraó faz? Manda matar todas as crianças, que nascessem homens. Faraó manda matar. Então, isso era uma prática que acontecia antigamente
quando uma tribo tomava uma região, e se tivesse outra tribo ali que eles percebessem que poderia ser uma ameaça para eles, eles iam e eliminavam aquela tribo. E as histórias subsequentes também descrevem as mesmas coisas, de homens e até mulheres que, quando tiveram o poder na mão, eliminaram milhares de pessoas, eliminaram povos inteiros, para não terem os seus intentos prejudicados. Mentes maléficas são aquelas mentes que não se importa com a vida alheia. O que importa é o que ele está pensando no momento, ou o que ela está pensando. Há pessoas que têm prazer em ver o outro sofrer. Isso acontece no coletivo, isso acontece individualmente. Tem pessoas que têm vizinhos terríveis. Tem pessoas que têm vizinhos que vivem importunando a vida daquele outro rapaz, daquele outro vizinho. Vezes por outras surgem no mundo grupos defendendo um ideal, mas outras pessoas que não estão encaixadas em seus ideais eliminam aqueles grupos, né? Você sabe que na história vários nomes surgiram, apareceram, e eu li, e eu pude anotar aqui vários nomes que surgiram na história, que através de suas mãos milhares de pessoas foram mortas. A história está dizendo. Lembra de Hitler? Você lembra de Stalin? Você lembra de Nero? Você lembra de Herodes? Você lembra de... Existem várias pessoas no mundo, vários nomes. Pouco tempo atrás, você sabe, entre Síria e Iraque, o que aconteceu? Duas nações fragilizadas a Síria fragilizada pela guerra civil, o Iraque também fragilizado pela guerra que sofreu por causa do seu governante anterior. Surge um grupo. Esse grupo queria implantar um tipo de regime, mas algumas pessoas não deveriam fazer parte desse regime. E começou a eliminação de pessoas. Isso acontece em todas as esferas, acontece também na cidade urbana. Mentes maléficas. Essas mentes, elas acham que o indivíduo, ele não merece viver. Se não fizer parte do ciclo dele, do círculo aonde ele está, esta pessoa não merece viver. Essas mentes existem. Se não fosse o Evangelho de Cristo, se não fosse Jesus lá atrás, Cristo, abrisse um novo mundo, uma nova aliança entre Deus e o homem, nós não sabíamos o que seria da raça humana. Se você lê os estudantes de história que estão estudando, estão na faculdade, preste muito bem nas histórias, preste muita atenção nas histórias, no que é contado. Cada ideologia, cada pensamento tem uma direção e conta a sua história ao seu jeito. Mas há aqueles que são independentes, que contam a história dos dois lados. Mentes maléficas. Lembra da Bósnia? Kosovo? Lembra de outros países? Que eu não vou citar o nome aqui para não criar um mal-estar, né? De pessoas que queriam eliminar uma raça, porque aquela raça estava incomodando, né? Aquela raça não merecia viver ali. Essas mentes malignas e maléficas dessas pessoas, eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias atrás, e que tem pessoas que não podem ter 1% de poder. Porque se tiver o poder na mão, essa pessoa, ela pode prejudicar
milhares de pessoas. E se alguém cruzar o seu caminho, o que vai encontrar é a morte, a eliminação. Pessoas podem desaparecer. Nós vivemos num país, né? Você viu aí nesse estado de pandemias, que agentes públicos tiveram, mesmo as pessoas sofrendo, eles viram uma possibilidade de desviar o dinheiro que era direcionado para tratar a saúde daquelas pessoas. Pessoas que têm capacidade de desviar um dinheiro que é para tratar a saúde de quem está num risco preeminente de morte. Essas pessoas têm mentes maléficas, elas não pensam num todo, elas estão ali simplesmente para usufruir da gordura que vai sair dali. Ela não está preocupada com o bem alheio. Isso acontece em todos os cenários, em todas as áreas, né? Então, há pessoas que têm prazer em ver o outro sofrer. Tem pessoas que têm prazer, e isso, se nós não tomarmos cuidado também, dentro da própria igreja, há pessoas que, mesmo aceitando a Cristo como Salvador, ela se sente satisfeita se aquela pessoa que ela não quer que cresça, sofra. Dentro da própria igreja também pode acontecer isso, porque às vezes a pessoa aceita Cristo como Salvador, mas ele ainda não se converteu. O mundo está lotado disso. A violência urbana é o retrato disso, de pessoas que são eliminadas porque estão atrapalhando, pessoas que são eliminadas porque é um desagrado, pessoas que são eliminadas porque por alguma razão e outras. Então nós vivemos neste mundo, e este mundo é cheio desse tipo de pessoas. Imaginem bem se essas mentes, elas de repente queiram se unir. E aquelas pessoas de bem, que precisam viver, tocar suas vidas, né? O mundo é grande, passam a ser eliminadas. Então, essas mentes ainda existem. Países que têm leis, países onde a lei é evidenciada, neutraliza um pouco a ação destas pessoas, que tem prazer em ver uma pessoa perder um braço, perder uma mão, ser queimada viva, ser jogada com as mãos amarradas dentro de um rio, de um lago, do mar, serem decapitadas, serem assassinadas. Essas mentes maléficas existem. Aí você está dizendo, Marco, o que nós temos com isso? Temos muito a ver. A Bíblia diz que nós temos que orar por todos os homens. As mentes maléficas, elas estão em todos os lugares. Elas estão nos negócios, elas estão na sociedade, elas estão na política, elas estão nos governos, elas estão nas empresas, elas estão na comunidade. Então, para que nós possamos ter uma vida quieta, sossegada, o apóstolo Paulo, em uma das suas palavras, ele diz, orai. E o próprio Jesus disse também. O próprio Jesus disse que nós temos que orar para as autoridades, temos que orar por todos os homens, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, essa roupagem do mal, ela sai do homem. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, de fato, essas coisas, elas saem do homem. Mas há aqueles que, mesmo aceitando a Cristo como Salvador, não se permitem ser moldados por Cristo. E as suas mentes continuam mal. Olha, quando você volta no tempo e vê ali no capítulo 3 de Malaquias a reclamação de Deus na boca do seu profeta por causa de algumas coisas que andavam acontecendo e que as lideranças estavam permitindo ou até fazendo, fez com que Deus não tivesse mais contato com o homem na face da terra. Por 400 anos, Deus deixa de comunicar com o homem na face da terra. E as pessoas faziam o que queriam. As pessoas faziam suas leis. É igual o Brasil na era colonial.
Os coronéis, eles faziam suas leis. Os donos de propriedade, de grande propriedade, ele era a lei. Então a lei era feita ao seu jeito, ao seu modo. Então mentes maléficas, elas estão em toda parte. E o inimigo das nossas almas, ele tem prazer em ver alguém cair, em ver alguém perder a vida. Nesse momento que eu estou falando com você aqui, há muitas pessoas partindo dessa vida para outra de maneira cruel, sanguinária. E não é esse ser humano que Deus criou. O ser humano que Deus criou no início, um ser humano puro, um ser humano que tivesse capacidade de perdoar. Mas esse mesmo ser humano, com as suas ações, ele permitiu que o mal entrasse nas suas vidas, e hoje nós estamos vivendo essa confusão aí na sociedade. E o que eu quero dizer para todos, que nós temos que ter cuidado, que em Coríntios, eu quero ler aqui para os cristãos, em Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios, capítulo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se é 1 Coríntios mesmo, lá, poxa, deixa eu ver aqui, que não está aqui previsto para poder falar este assunto, mas eu quero ler para fechar o nosso tempo, né? Quero ler para fechar o nosso tempo. Eu acho que não é 1 Coríntios não, 2 Coríntios diz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 diz: mas temo, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós podemos virar pessoas terríveis, horríveis. Então, pensem nisso. Pensem em ser um ser humano diferente daquilo que nós já visualizamos ao longo dos tempos. Procure a bondade, procure a paz, procure o amor, procure o perdão. Porque mentes maléficas, elas estão em toda parte. E nós precisamos ter cuidado com isso. Será que você conhece alguém dentro da igreja que tem esse pensamento? Que gosta de ver o sofrimento do seu irmão? Se tiver um cristão com esse pensamento dentro da casa de Deus, com esse pensamento em se o irmão estiver mal, para ele tá bom, satisfaz o seu ego, tenha cuidado. Ore por ele para que Deus possa libertar a sua vida. Porque essas mentes maléficas, elas só se sentem satisfeitas e saciadas quando alguém está sofrendo. Mas Deus, ele nos trouxe a salvação para vivermos em bem-estar, para vivermos bem com o nosso irmão, perdoando um ao outro, se dedicando ao bem-estar um do outro. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.